Olá, hoje nós vamos dar sequência no nosso bate-papo com o Dr. Oscar Virgílio Pereira, trazendo o segundo bloco em que a gente vai dedicar um pouco mais na sua vivência na vida pública de Uberlândia. Não percam. Doutor Oscar, quem e quando o senhor foi convidado para assumir a Procuradoria-Geral do município? Eu participei, assim, muito ativamente, cuidando da parte jurídica do município, antes de existir a Procuradoria. Foi na gestão do Renato de Freitas. Renato de Freitas é uma figura que tem algumas facetas maravilhosas, foi um inovador, um transformador. Ele entendeu a dinâmica do progresso de Uberlândia, preparou a cidade para suportar o impacto do crescimento populacional. Nós todos sabemos que houve a criação daquela célebre trajetória das cidades DIC. As cidades DIC se destinavam a impedir, a cercar a migração de pessoas para as regiões metropolitanas, para as capitais. Então, foi preciso de fazer em algumas cidades essa contenção. E Uberlândia foi escolhida para ser uma dessas cidades, mas não tinha infraestrutura. Uberlândia era uma cidade insalubre, insuportável, pernilongos, doenças de todo tipo, doenças transmissíveis pela água. Então, Uberlândia precisava de saneamento básico, precisava de resolver o seu problema da energia elétrica, que ela contava com a usina da Companhia Prada, e precisava de resolver o problema de enquadramento dessas pessoas que estavam vindo aceleradamente, uma disciplina do crescimento de Uberlândia. Então, o Renato Freitas teve essa percepção, teve essa visão, tomou medidas, algumas até muito duras, mas para disciplinar o crescimento de Uberlândia. E a gente deve a ele, então, o saneamento básico inicial, que deu fundamento para a criação de Uberlândia. Quando as maiores indústrias começaram a chegar aqui, vieram porque tinham infraestrutura para recebê-las. A questão, então, da energia elétrica foi uma conjugação de esforços com o governador Rondon Pacheco, que interligou Uberlândia ao sistema de Furnas, que foi a grande solução de energia elétrica. Nós não tínhamos energia elétrica suficiente para sustentar o desenvolvimento. Então, essas bases fundamentais foram feitas. E o Renato, então, me convidou para auxiliá-lo e tentar criar alguma solução nova na montagem dessa realidade. Foi então que eu assumi o cargo de assessor jurídico e só muitos anos mais tarde é que foi criado o cargo de procurador, né? Procurador-geral do município. Mas, na humildade da assessoria jurídica, nós conseguimos fazer o andamento daquelas concorrências grandes para a construção da Sucupira, para a construção da estação rodoviária. Tudo isso aí passou por um processo um crivo muito grande de legalidade, né? E o Renato administrando tudo com aquela ferrenha obstinação de fazer as coisas certas pelo preço melhor para a cidade. Então foi na gestão do Renato que nasceu os fundamentos legais aí vamos dizer, da constituição mais formal da prefeitura de Uberlândia mesmo, da organização? Foi naquele tempo que se criou essa série de regulamentos que vêm sendo atualizados e aperfeiçoados sobre as compras mediante licitação da prefeitura, sobre os cargos e plano de cargos e salários. Foi nesse tempo que se estabeleceu a questão de prioridades. A grande prioridade de Uberlândia, na primeira gestão do Renato Freitas,
foi o saneamento básico, construção das redes de esgoto e o tratamento de água. É um episódio interessante que no Brasil, naquele tempo, não havia tecnologia bem avançada. Então, Uberlândia teve que cuidar de improvisar, mas improvisar sem poder errar, porque se errasse, o castigo seria muito grande. Então, o Renato conseguiu reunir em torno da sua administração uma porção de pessoas muito dedicadas, começando do Zé Espíndola, que tinha a ideia de fazer a captação do rio, lá na Sucupira, na estação de Sucupira, ao invés de seguir a orientação do DNOS, que era o órgão federal, queria fazer ali nas imediações do Praia Clube. Então, foi desempatada a questão através de um estudo da maior empresa que existia, talvez a única naquele tempo, a pedido do Dr. Rondon Pacheco. Ela fez um estudo e não, o local ideal é realmente a Sucupira. Então, tinha os engenheiros, uma série de engenheiros da cidade, né? Participaram disso aí, Paulo de Freitas, Luiz Arthur, Limberg dos Santos. Na área jurídica, o Batuíra Martins da Costa, e esse aqui, o Oscar, e uma série de outras pessoas, né? Dr. Rosalvo, José dos Santos, e uma série de pessoas, assim, até inexperientes, mas todo mundo procurando aprender. O nosso secretário de Serviços Urbanos, que cuidava da água, não existia o DEMAI, foi criada nessa gestão do DEMAI, era o Ézio Gonçalves dos Reis, era um moço bancário, hoje é professor, né, de uma dedicação extraordinária, fez um trabalho muito interessante. E o sucessor do Renato de Freitas, que foi o seu Virgílio Galassi, ele continuou e desenvolveu, pegou a situação do ponto que estava e multiplicou, então, criou uma série de outras alternativas, perseguiu o desenvolvimento. Ele dizia sempre, eu não gosto de trabalhar pelo social, mas não existe o social sem o desenvolvimento. O Renato era PSD e o Virgílio o DN, né? E o senhor foi procurador do Renato e depois foi também convidado pelo Virgílio. Nesse tempo já era Arena 1 e Arena 2, né? E a disputa era acirrada mesmo, mas muito acirrada, né? Eu recebi lá em casa a visita do Dr. Bado e Morum Bernardino e do Dr. Afrânio, que estavam participando da administração, foram me levar o convite para ser o procurador-geral do município. Eu pensei que era uma brincadeira, porque não é possível, né? Não, o Virgílio mandou dizer que tem que passar uma esponja nas desavenças, porque ele tem uns planos e precisa de você. Eu, nesse tempo, trabalhava, então, estava na universidade. Era o procurador na universidade. Aceitei, depois de consultar as pessoas certas, consultei o reitor, que era o professor Antonino, vai ter isso. Ele falou, mas não é possível, não acredito. Não é assim, aconteceu esse convite. E é uma época que eu estava sendo votada a lei orgânica do município. Eu falei, é uma oportunidade que eu tenho de participar na elaboração da lei mais importante do município, ajudando lá na Procuradoria, porque a sistematização dos projetos e de tudo aquilo foi feito na Procuradoria. Então, eu, poucos dias antes depois que eu tomei posse, depois que eu aceitei, eu disse, senhor Virgílio, então a gente precisa de conversar. Como é que vão ser as coisas? Falei, sendo eu quem sou e o senhor quem é, não precisa de ter conversa, é trabalhar a partir do dia da posse que nós vamos fazer as nossas programações. Então, era uma relação assim, muito baseada em coisas mais elevadas, né? E realmente nessas gestões dele foram
conduzidos alguns assuntos de muita importância para Uberlândia. Uberlândia precisou se transformar rapidamente numa cidade polo da região, não simplesmente a cidade DIC, para receber as populações, a mão de obra não qualificada. Essa era a função da cidade DIC. Mas Uberlândia, além de ser a cidade DIC, ela se transformou na cidade polo. É essa que é a grande vitória de Uberlândia, que a gente não pode deixar nunca de valorizar o trabalho das pessoas que conduziram Uberlândia para esse rumo. Não foi por acaso que Uberlândia se tornou isso aí, e nem por sorte. Uberlândia trabalhou duramente, desde os primeiros tempos da sua existência, para se tornar a cidade que é hoje. Então, vocês estão recebendo agora uma aula de história da nossa cidade, né? Nós vamos terminando por aqui hoje, mas nós ainda vamos voltar no próximo programa com mais um bate-papo com o Dr. Oscar Virgílio Pereira. Até lá.